por todo o cenário que vivenciamos esse ano, mas que bom que estamos juntos. Hoje é um dia especial para todos nós da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. É o lugar onde todos nós médios, grupo encarnado e desencarnado, se encontra, se ajuda, se ampara. E estendo esse amparo e essa ajuda a todos esses habitantes desse planeta e também dessa cidade, como assim bem a Jussara colocou, que ela se percebeu distante em alguns olhares, mas que de verdade todos nós, sem exceção, sempre estamos amparados. E hoje aqui estamos, mais uma vez, comemorando com alegria sermos participantes dessa fraternidade. E vamos ouvir a palestra daquele que, com seu jeito muito seu de ser, sempre cuidou e amparou a cada um de nós. Que hoje ele receba todo o auxílio que precisa, para que esse tema que ele irá trazer a todos nós nos auxilie, nos ampare, por todos sempre nos auxilie. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite para quem eu já vi, boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Tá? Hoje, 4 de novembro, um dia muito feliz da minha vida. E não poderia deixar passar em branco essa data. Escrevi alguma coisa e foi difícil para mim até. Tive que fazer a 4 mãos, fora aquelas mãos invisíveis. E gostaria de ler para vocês que são as bodas de louça da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. 22 anos de existência. Quem já não viu uma peça de louça, entendendo ser ela uma peça fina, mas ao mesmo tempo muito resistente para chegar a essa condição, esta peça passa por várias fases. Da mesma forma acontece com uma instituição que busca levar as pessoas que procuram dentro de si o equilíbrio e a harmonia que o Mestre Jesus veio proporcionar a todos que, mesmo após tantos séculos, o buscam com suas verdades divinas. Afinal de contas, fazer parte da vida de muitos por 22 anos seguidos, mantendo o sentimento forte no amor e na perseverança, não é nada fácil. A louça é uma peça que pode acomodar objetos líquidos e sólidos, trazendo como significado a superação da sua própria estrutura e funções na delicadeza do servir. Essa peça de fina beleza deve ser manuseada com cuidado para evitar que se quebre ou se rache. Assim, encaramos esses vários anos transcorridos em nossa casa espírita cristã, servindo aqueles que necessitavam. É necessário este cuidado, por apesar de resistente. Mesmo um grupo que se reúne em nome do Cristo está sujeito a desentendimentos que podem causar pequenas rachaduras. Assim, é preciso todo zelo, carinho e amor e, acima de tudo, respeito entre si e para com todos aqueles que entram pelas portas de nossa instituição em busca de auxílio, em busca de si próprios. Enquanto existirem obreiros que abraçam o ensinamento do Cristo de amparar os pequeninos e de que são os pecadores que auxiliarão outros pecadores, estaremos sempre servindo e oferecendo o que há de melhor em cada um de nós, acomodando,
ou suportando qualquer situação que possa surgir. Pessoalmente, você, querida Fratê, é o meu grande amor. E hoje, completando 22 anos nessa longa estrada que nos trouxe até aqui, com altos e baixos, mas sempre repleta de muito amor, é que percebo o quanto você é e foi valiosa na minha vida. Todos nós aprendemos e amadurecemos muito juntos, e fico muito feliz por estarmos comemorando mais um ano desse carinho trazido dos céus até nós, esperando seguirmos firmes e mais conscientes de nossa enorme capacidade de agirmos no amor do Cristo e para o auxílio do próximo. Isso foi o que eu consegui escrever para colocar este dia como algo muito importante para mim, como tudo que eu já falei. E espero que a mesma coisa que eu sinto pela essa casa, vocês também podem sentir. Uns precisando mais, como eu, outros precisando menos, apenas um direcionamento. Mas não importa, ela sempre abriu as portas para nós. Fiquem com Deus. Agora eu vou começar a nossa parábola de hoje, que é a parábola do homem avarento. Mas primeiro, a água. Toma uma aguinha, porque você está emocionado e ninguém quer ver o senhor tendo um ataque cardíaco. Principalmente o apoio. O apoio não quer ver o senhor tendo um ataque cardíaco, não. Toma uma aguinha. Domingo. Gente, o homem avarento, ou o rico, avarento ou insensato, como a gente encontra em algumas parábolas, é interessante que as parábolas de Jesus, como nós sempre estamos falando, devem ser analisadas com o cuidado e o conhecimento que já possuímos. Comecemos, então, primeiro a questionar o nosso entendimento dentro de tudo aquilo que sabemos do Mestre, para somente depois podermos concluir com mais propriedade. Assim, podemos afirmar que Jesus não colocava os homens que possuíam riquezas como já determinados a se perderem no rumo do reino dos céus. Pelo contrário, afinal, Jesus possuía vários amigos que tinham fortunas, como José Arimateia. Vocês devem lembrar quem foi José Arimateia na passagem do Cristo. Foi ele, inclusive, que conseguiu o túmulo para Jesus, conseguiu tirar o corpo dos romanos para levar para esse sepulcro. Ademais, no Velho Testamento, Abraão, seu filho Isaque, seus filhos Esaú e Jacó e o filho José do Egito, tinham dinheiro para chuchu, gente. Eles tinham muito dinheiro. José, então, foi o segundo personagem do Egito. Depois do faraó, quem mandava era ele. Depois, Barnabé, Dorcas, Cornélio, Lídia e Filemão, os primeiros em Atos dos Apóstolos e o último em Filemão 1, colaboraram com suas riquezas com os apóstolos que, preparados por Jesus, sabiam como distinguir os ricos. Por isso, ao estudarmos a parábola, iniciando sua análise apenas pelo fator riqueza, não há como concluirmos pela insensatez, pela posição social da pessoa na sociedade, pelo trabalho, ou por qualquer outra situação que condenasse aquele homem pela sua vontade de produzir naquilo que fazia. Repare bem, só analisando pela riqueza.
Dessa forma, se o homem foi bem-sucedido, viu o crescimento do seu negócio e tomou uma decisão de investimento para permitir a expansão, nada há de equivocado. Não há nada de mais nisso, pois agiu como um prudente investidor. Oi. Como muitos de nós não conhecem muito a Bíblia e talvez esteja um pouquinho perdido, pai, a respeito da parte da Bíblia que fala sobre esse avarento, eu posso dar uma lida? Não, deixa eu chegar lá. Ah, então tá bom. Desculpa. Se você me permite, é porque eu quis separar mais ou menos para dar uma noção. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque, Perfeito. repare bem, Jesus, em outras parábolas, o próprio Jesus tratou como boas decisões sábias de investimento, como podemos ler em Mateus 25, 15 e 30, não é, minha amiga Jeane? E, nesse mesmo sentido, como se lê em Lucas 19, 11 a 17. No caso apontado, a parábola dos talentos, como não devemos, mostra como não devemos desperdiçar as oportunidades. Os verdadeiros seguidores de Jesus aproveitam as oportunidades e obtêm bons resultados. Todos sabem que nada acontece por acaso, que Deus sempre dá o frio conforme o cobertor. Mas os falsos seguidores desperdiçam tudo o que recebem. Então, por que teria Jesus apresentado uma parábola onde é censurado o rico insensato ou o homem avarento? Aí é que eu... Para entendermos melhor a posição do mestre, necessário estudarmos a razão por que foi esta apresentada, em que momento. Agora, se o apoio quiser apoiar, apoia. Pode falar. Começando o lado primeiro da razão. Tá? Você quer que eu leia a passagem? Lucas vai iniciar a parábola propriamente dita quanto a algo poder mais conhecido pela sociedade de sua época, bem como pela atual, a eterna divisão de herança, onde alguns se entendem prejudicados. Dei a pista. Pode começar. Gente, o apoio não está nada bom. É para eu ler a parábola? Posso ler de 16 a 21? Não, é porque você vai falar que aquele camarada lá que tinha a herança dividida pediu a Jesus. Começa dali a parábola. Já vai em frente, porque eu não sei qual é a parte que você está falando, não. Essa história começa um dia em que Jesus fazia sua preleção e logo depois escutou uma reclamação de um herdeiro que lhe pedia para falar, para que Jesus falasse com seu irmão, que repartisse com ele a herança. Deveria ser a reclamação de um irmão mais novo, porquanto o primogênito herdava 2/3 da herança, conforme se pode observar no texto de Deuteronômio. Ou seja, naquela época, o mais velho ele recebia 25%. Se tivesse mais um irmão, esse irmão recebia 1/3. Se tivesse 10 irmãos, mais 10 irmãos, cada um ia receber o proporcional a esse dinheiro, certo? Foi por isso que esse cara olhou. Provavelmente, ele pediu que Jesus interferisse naquele litígio,
naquele litígio familiar por considerar que o senhor fosse um rabino. Às vezes, os rabinos mediavam situações desse tipo, mas Jesus se recusou a ser juiz de sua causa. Está lá ainda, já. Na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esse tipo de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada. Curiosamente, Jesus tinha acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que satisfaz as necessidades de seus filhos, conforme se lê no capítulo 12, versículo 24 a 31. Entretanto, parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas com o fato de que seu irmão estava defraudando com relação à partilha da herança. O apoio, estou indo bem? Está dando para agora entender? Não, é porque se não tiver... Porque, infelizmente, você sabe o que é que eu passei esses dias, então eu tinha que deixar algo preparado já. Jesus se recusou a fazê-lo, ensinando a todos que o ouviam a ter respeito ao ordenamento jurídico, demonstrando não aceitar a intervenção direta da religião nos assuntos do Estado. Direito e religião devem ter uma conveniência pacífica em respeito à realidade social, até que a justiça e o amor sejam os fundamentos de todas as leis e de todos os sistemas doutrinários religiosos, quem dera que fosse assim mesmo, né? Afinal, ninguém o tinha constituído juiz ou repartidor entre o povo, e, ademais, ele demonstra com isso a importância que damos a julgamento por nós proferidos, que muitas vezes são apressados. Não foi à toa que Jesus nos ensinara para que não julgássemos, pois antes de julgarmos alguém, devemos nos submeter ao mesmo rigor do julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. Aquela famosa frase, faço o que digo, mas não faço o que eu faço, não deveria funcionar para o cristão. Para nós, o lema correto deve ser: faça exatamente o que eu faço. Afinal, se somos seguidores de Cristo, não há problema algum nisso, inclusive porque o próprio apóstolo Paulo aconselha os cristãos de Corinto a serem seus seguidores. Às vezes, os exemplos são mais audíveis do que as palavras, razão porque nossos exemplos não podem contradizer nossas palavras. Por isso, Jesus foi claro ao ensinar que o homem tirasse primeiro a viga de seu olho, para claramente tirar o cisco do olho de seu irmão. Mateus 5.7.5. Às vezes reparamos em um cisco que está impedindo com que nosso irmão enxergue direito, enquanto a nossa visão está totalmente comprometida por uma viga. Concluímos, pois, que, para julgarmos alguém,
antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. Devemos, pois, medir os nossos julgamentos, porque, sendo a justiça divina equitativa, ela não terá por inocentes aqueles que julgam saber tudo e pensam que seus pareceres são sempre justos, mesmo que eles venham a ferir e prejudicar o nosso próximo. Como podemos nós, portanto, formar juízo sobre coisas importantes se pode afetar a vida dos nossos semelhantes? Primeira parte. Alguma pergunta? Tá tudo bom? Tá ótimo. Fala. Eu tenho uma pergunta, mas eu já não sei se ela faz parte da primeira parte ou se o senhor vai continuar na segunda. Sim, vai ter continuação dentro do que a gente vai falar, né? Mas até a primeira parte, se alguém quiser. Eu achei fantástico essa sua explanação para nos colocar no contexto, né, de tudo aquilo que Jesus ele queria nos trazer. Mas a minha pergunta ela é até muito simples, o que é ser avarento? Primeira coisa. Nós vamos chegar lá. Então, por isso que eu... Porque agora vai a segunda parte, né? Exatamente. Então, né? Vamos lá. E naquela ocasião, aproveitou-se Jesus e logo em seguida introduz uma séria advertência sobre a cobiça. Avarento, cobiça. Cuja parábola do rico insensato faz parte. Essa advertência não foi dirigida apenas ao homem preocupado com sua herança, mas a todos os ouvintes. O significado da parábola fala sobre a tolice em se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é o mais importante. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens que tinha juntado que se esqueceu que sua vida estava além daquilo. Ele faz provisões para a sua vida terrena e pensou que seus bens garantiriam o bem-estar da sua alma. Mas a sua alma tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola do rico insensato pode ser facilmente entendido diante das palavras de Jesus, que precede imediatamente o seu início, porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Lucas 12:15. Está dando agora para entender, Dona Adriana? O rico insensato não apenas demonstrava avareza, mas também egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância dos seus bens no auxílio aos necessitados. E olha, para ele conseguir tudo isso, ele tinha trabalhadores com ele. Eles tinham trabalhadores que recebiam, é claro, mas tinham família que tinha muitas barrigas vazias. Ele preferia derrubar seus celeiros para construir outros maiores do que compartilhar suas sobras com quem precisasse. Ele queria tudo para si e queria mais e mais. Lembre-se que a parábola do rico insensato faz parte da advertência de Jesus sobre a cobiça. Todo este comportamento egoísta e soberbo também se harmonizava com a sua falta de gratidão que tinha a Deus.
Em nenhum momento aquele homem rico agradeceu por tamanha abundância que estava recebendo. Ele esqueceu de que até mesmo cada fio de cabelo da cabeça de um homem está sob o controle de Deus. Lucas 12:7. E engrandeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter juntado. O rico insensato também caiu no erro de pensar que era o senhor de si. Ele juntou seus bens contando que viveria muitos anos. Ele pensou ter controle de seus dias, assim como tinha controle dos grãos que juntava em seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus, e esse foi seu maior erro. Outra forma de compreender por que o mestre ter se recusado a falar sobre o assunto, repare bem, falar com aquele herdeiro. É buscar encontrar a coerência com a sua missão na Terra. Viera para ensinar aos homens as leis divinas, sem as quais esta humanidade não se aperfeiçoaria, não encontrando paz e felicidade. Não lhe cabia fazer o que cabe aos homens, que é de sua responsabilidade, que é enfrentar e resolver os problemas da vida material para se desenvolver. Isso é fácil compreender, pois nossas leis hoje têm mais aproximação aos anseios da sociedade do que há algum tempo atrás. Não são perfeitas, todas nós sabemos disso. Temos consciência, mas são muito melhores para a coletividade do que antigamente, porque é bom ter sempre em mente que o cidadão age com os direitos que lhe foram conferidos. Gente, se a gente prestar atenção, vamos lembrar do dia 13 de maio de 1988. Todos lembram que dia 13 de maio de 88 foi o dia da abolição, né? A abolição não foi uma lei só que aconteceu. A lei foi feita paulatinamente até chegar ao seu máximo. O próprio povo, não foram só as autoridades constituídas que abraçaram a ideia, foi o povo, muitos dos povos. Por exemplo, um poeta conhecido por todo mundo como Castro Alves, que fazia poesias mostrando que esses homens, esses escravos, deveriam ser tratados de outras formas. Então, vocês veem que o tempo vai fazendo com que o homem amadureça, como Jesus falou. É responsabilidade nossa. Hoje, quanta coisa, ecologia. A ecologia foi concebida aí, quando até há pouco tempo se falava de ecologia, a gente ria. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo a importância da ecologia. E assim sucessivamente. Por tudo que sabemos, cabe a nós, por exemplo, votar com correção possível, levar para o lugar de autoridade o agente mais preparado e assim por diante. Ademais, outro motivo por que Jesus recusou, Jesus foi enviado à Terra com a finalidade transcendental de concretizar uma revelação, não para exercer o papel de juiz numa questão comezinha entre dois irmãos que disputavam herança. O homem foi bem-sucedido.
viu o crescimento do seu negócio, tornou uma decisão de investimento para permitir essa expansão. Não há nada de mais nisso, pois agiu como um prudente investidor. No entanto, o problema deste rico não parece nos atos em si, mas em suas atitudes. Por tal razão, a segunda parte da parábola refere a um homem semelhante a este insensato, que, possuindo vastos celeiros, ainda não estava satisfeito. Jesus aproveitou a oportunidade para censurar os avarentos, que causam prejuízo à vida pessoal, quer dizer, à própria vida, à família e o bem comum. Gente, o avarento, muitas vezes, ele se fecha em torno de si, guardando o que tem, esquece a família, e a essa altura do campeonato, até a coletividade. A vida e a felicidade de alguém não depende da abundância dos bens que possui. Desse modo, sublime amigo, confiam o que falar em seu sermão da montanha, para que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 e 21. Certamente podemos aprender muitas lições práticas com a parábola do rico insensato, nas quais devemos refletir. Mas, sem dúvida, a principal delas diz respeito à forma com que olhamos para a providência divina. Gente, não tem pergunta não, por favor? Tem sim, Joel. Posso então fazer? Vamos lá, senão eu acabo aqui e vou. Deixo vocês na mão. A primeira pergunta é sobre o que... Nessa parábola do avarento, ele conta que o avarento ele tinha muitos bens. Quando viu que tinha muitos bens, ele resolveu construir um celeiro maior para guardar esses bens, como se isso fosse dar segurança para ele. Sim. Certo? Eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, do que é o verdadeiro tesouro para nós. O que você pode entesourar que você não vai perder, que não são os bens materiais, né? E nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, parece que está se perdendo essa dimensão do que realmente tem valor, ou seja, do que nós levamos conosco. Sim, você poderia deixar eu responder essa pergunta um pouquinho mais tarde? Claro. Não fugir, mas pode fazer outra. Vamos para as próximas. Uma colocação. O avarento é, então, muito egoísta? Seria a mesma coisa colocar avarento e egoísta? Porque, olha, você pode ter até apego, mas é diferente de egoísta e avarento. Porque o apego, você pode ter um apego, mas deixa aquilo ali, não, entendeu? Não morre por causa daquele apego. Mas o avarento, não. O avarento, ele se torna egoísta porque ele sempre está querendo mais e não olha ao seu redor. Entende? Ok. Próxima pergunta. O senhor acha, pergunta da Claudine, o senhor acha que o avarento tem essa característica por acreditar que as posses trazem poder, ou será que ele é assim por ter baixa estima e precisa de posses porque acha que assim será considerado um homem sagaz, inteligente, encobrindo seus sentimentos de fraqueza? Ou pode ser os dois? Olha, pode ser os dois, sim, mas acontece que é muito, como nós estamos explicando, nós não podemos julgar. Como é que nós vamos chegar a essa conclusão? Só julgando. E foi nos pedido para que a gente não julgue. Correto? Eu não sei. É esse o meu pensamento. Está entendendo? Podem ser os dois? Podem.
Aliás, na vida pode muita coisa e pode tudo. Mas a gente, como é que vai julgar? Se o próprio mestre nos pede para que a gente não julgue. Aí você me deu o ensejo para a próxima pergunta. Devemos nos julgar como julgamos o próximo ou julgar o próximo como nos julgamos? Pois também não devemos exagerar no julgamento a nós mesmos. Olha, na realidade, aprendi até na nossa própria casa que, em vez de julgar, não é melhor a gente analisar. Por quê? Eu analiso. Você, por exemplo, cometeu um ato. Vou apanhar você de um moderador que você não faz. Você cometeu um ato. Tá certo? Esse ato, eu posso olhar e analisar esse ato, achando que esse ato não é bom para mim. Mas analisar o fato e não julgar o Charles. Entendeu, Charles? Deu para entender? Perfeitamente. Próxima pergunta. Posso continuar? Próxima pergunta é do Wesley. E o que tem a aprender quem depende da riqueza do avarento? Como é que é um negócio? Desculpa. E o que tem a aprender quem depende da riqueza do avarento? Sim, ele vai aprender muita coisa. Ele vai aprender. Todos nós aprendemos com o erro do... Todos nós... Eu vou contar uma história que agora me veio à mente, eu vou aproveitar essa história. Um senhor lavrador, ele tinha um pedaço de terra, mas a terra dele, ele não tinha condições de comprar sementes. E ele passou no local, uma fazenda boa, e perguntou se o dono poderia lhe ceder algumas sementes. O dono foi lá dentro, pegou 3 sementes de milho e deu a ele. O que ele fez? Pegou a semente, guardou, levou, plantou no quintal dele. Tempo depois, aquela pessoa que lhe tinha dado aquelas 3 sementes de milho, passou lá e encontrou algo próspero. Então, pergunto eu a você, o outro era rico, o outro era pobre. O pobre aprendeu? Agora, para aprender, também tem que ter humildade. Para aprender também, precisa-se ter discernimento. E, principalmente, saber aquilo que busca. Perfeito. Posso fazer a próxima? Pode. Pode, porque senão eu acabo aqui e vocês me matam. Onde erramos quando desejamos alcançar e aproveitar dos bens materiais que nos oferecem conforto? A riqueza em si é um pecado? Vocês já viram que, pelo que foi explicado no início, é que riqueza e pobreza não tem ninguém com defeito. Aliás, não tem ninguém com pecado. O que faz o pecado, tem muito rico que é desapegado da fortuna. Nós tivemos vários exemplos aqui, citar nome é problema, mas pela análise que nós fizemos aqui de quantas pessoas tiveram fortuna e souberam trabalhar essa fortuna em prol da sociedade. Em compensação, quantas pessoas pobres são escravas do dinheiro? Porque só pensam nela. Então, como foi falado no início, o que faz a diferença é a forma como você atua, a forma como você age. Isso sim. Eu, por exemplo, estava conversando, se não me engano, foi com a Adriana, se não me engano, mas eu atualmente tenho conversado com pouca gente, aí ela que me levou ao médico e tudo. Gente, se eu tenho dinheiro para comprar um iate, por que eu não vou comprar um iate? Vou ficar morrendo
de vontade de comprar um iate? Ou compro o iate? Compro. Vou poder viver bem no meu iate. Agora, o que eu não posso é esquecer que, às vezes, meu vizinho está passando fome. É isso que é a diferença desse rico. Por isso ele é chamado de rico avarento. Ele se prendeu aos bens. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Se prender aos bens. Como é que é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se prender à matéria. Né? O que você pode acrescer para a gente sobre isso? Ô, Charles, quando eu te conheci, você tinha um calhambeque velho. Batido. Hein? E batido. Era velho e batido. Hoje você tinha um carro vermelho, pelo menos no tempo que a gente ia à fraternidade. Você tem um carro vermelho bonito, cheio de troço. Você está agindo errado? Não. Você está fazendo aquilo que você pode. Em compensação, você, como advogado, quando um amigo te pede um favor, Charles, eu estou nessa situação, você pode ver isso para mim? Você faz? Se a resposta é positiva, você está trabalhando dentro daquilo que Jesus quer. Porque o bem, eu vou antecipar até isso, a avareza não está apenas nos bens materiais. A avareza está muito e muito arraigada no bem imaterial. E isso nós temos que ter muito cuidado. Não sei se deu para entender. Assim, dando um exemplo do Charles, que do cara é fácil. Pode me usar à vontade. Próximo. Cobiça todo ser humano tem, como outros sentimentos. Mas o avarento tem cobiça exacerbada, verdade? Olha, a cobiça que nós temos, nós devemos pensar bastante sobre ela e tentar modificá-la. A cobiça. Porque uma cobicinha começa a fazer uma cobiçona e até onde vai chegar essa cobiça? Hoje eu tenho R$10. Se eu tenho cobiça, eu estou querendo 15. Não é melhor do que 10? Tem hora que eu vou jogar nesses jogos aí de dinheiro, não só aqueles 10 que eu tenho, mas aqueles 5, mas vou pedir emprestado aos outros para poder jogar, para tentar ficar rico depressa. Então, a cobiça, ela existe em nós? Existe. Mas é uma das situações que nós devemos procurar modificar isso. Tirar de nós a cobiça. Não sei se ficou claro. Ficou. As perguntas terminaram, Joel. Então, tá certo. Pede a turma aí para perguntar mais, porque... Pessoal, sem avareza nas perguntas. Vamos lá. Sem avareza nas perguntas. Vamos lá. O Wagner, o Leonardo gostaria de fazer uma pergunta. Manda ele. Vamos lá, Léo. Joel, você falou da questão da avareza, além da avareza material, eu queria ver se você me disse se eu pensei correto. Eu me lembrei muito daquela frase. Eu me lembrei muito daquela frase que a fé sem obras é morta, né? Então, eu poderia dizer que se eu tenho, por exemplo, adquiro um cabedal de conhecimento aqui na fraternidade, ou que seja conhecimento não só espírita. Você quer entrar no meu finalmente. Mas você está certo. Então tá bom. Então... Se não, vocês não sabem, gente, pelo amor de Deus. Então tá bom, então pula. Então segue, então. Então tá bom. Então eu estou pensando corretamente, né? Então tá bom.
Você não sabe a dificuldade que eu estou aqui para falar, até para ler o que eu deixei ali como resumo, tudo isso. Eu estou com a dificuldade danada. Então Por tá isso, bom. se eu me perder Então tá agora, bom. eu estou perdido. Pessoal, Então tá posso bom. Então continuar? segue o baile, então. Posso fazer outras perguntas, Joel? Pode. Bom, quem fez a pergunta anterior gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre e o que tem a aprender quem depende da riqueza do avarento. O que eu tenho de aprender independe... Não, por exemplo, quem depende do avarento, o que tem a aprender com isso? Ô, Charles, vou dar um exemplo, como eu sempre gosto de dar, pé no chão. Tá? Eu tenho um pai cheio de defeito. Eu aprendo com isso. Sim. Eu tenho um professor que entra numa sala de aula e pelo menos chuta a matéria para poder dizer que está fazendo a sua parte. Eu tenho que aprender com isso. Uhum. Então, em tudo na vida, em tudo na vida nós temos que aprender. Não existe nada, pela bondade do Pai. Lembra que nós já aprendemos e vivemos aprendendo aqui. Se o erro do outro nos ajuda a aprender, eu não preciso de aprender só aqui é o correto. Às vezes, no erro do outro, eu aprendo tanto quanto o correto. Por isso que posso botar meu apoio, levantou ali os dedos todinhos. Posso falar? Vai lá, apoio. Eu gostaria de dar uma contribuição, se possível. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que nada é por acaso. E se muitas vezes nós estamos vinculados a uma pessoa que é avarenta, por exemplo, de natureza, ou foi conquistando esse processo, foi se agravando esse processo, inúmeros aprendizados nós podemos ter, seja por compreendermos que aquilo ali está muito errado, seja por compreendermos que nós podemos identificar a mesma coisa em nós e nós lapidarmos pelo sofrimento que nós poderíamos ter. Então, todas as vezes que nós estamos vinculados a alguém ou alguma coisa que nos traz muito incômodo, nós temos que nos perguntar até que ponto esta alguma coisa, ela não está em nossa vida para um aprendizado maior. Principalmente quando esse aprendizado, o possível aprendizado, ele está vinculado às nossas próprias percepções, personalidade. Então, uma pessoa que às vezes é dependente de um avarento, no mínimo, ela vai aprender a valorizar a ideia do compartilhar. No mínimo, ela vai aprender a lidar, a entender que como é difícil você vivenciar uma vida onde você tem alguma coisa, mas você não está conseguindo levar aquelas pessoas que estão ao seu redor o aproveitamento dessa uma coisa. Então, só para haver um acréscimo no que o Joel sabiamente respondeu, eu acho que nós temos que sempre lembrar que a vida ela é justa, não existe acaso, e que se nós estamos envolvidos numa circunstância, esta circunstância ela tem um cunho sábio para o nosso aprender e crescer. Posso... desculpa, ouvindo a Adriana e ouvindo o Joel, me veio o seguinte pensamento.
pode ser que a pessoa esteja submetida ao avarento para saber o que sofre uma pessoa que está submetida ao avarento, né? Para ter uma experiência e não reproduzir esse proceder, né? Não deixar esse sentimento crescer. Bom, foi um pensamento que me veio, eu queria compartilhar com vocês. Mas foi ótimo. Posso fazer a próxima pergunta? Só um minutinho, Charles, só tem um ponto. Lembrando que o aprendizado ele pode acontecer, mas em muitas situações nós temos que lembrar que cada um de nós que sofre os seus traumas tem a escolha de melhorarmos ou seguir com o mesmo exemplo. E isso é que faz parte do nosso crescer. E isso que faz parte da ideia de nós absorvermos o aprendizado e seguirmos até que outras tantas experiências cheguem a nós para que a gente possa confirmar ou não aquilo que nós estamos aprendendo com as circunstâncias. Ok. Posso passar para a próxima? Pode. O que me assusta não é o avarento que quer usar toda a sua fortuna para obter seus prazeres, mas aquele que só quer guardar e nem ele mesmo aproveita a sua fortuna, o que pode nos levar a agir assim. Olha, o que faz agir, eu não sei. Isso aí eu não posso te dar uma resposta. Acontece que muitas vezes é sobre esse avarento que Jesus está falando. Porque, repare bem, o homem já tinha um celeiro cheio. Mandou fazer celeiros novos. O que significa isso? Ele já tinha algo. E ele quis simplesmente aumentar, porque aumentou a produção dele. É isso que eu... Agora, se eu disser porque ele chegou a esse ponto, eu não sei, honestamente. Mas é aquele caso que a própria Adriana há pouco falou. Se ele já tinha um trauma, ele tem duas escolhas. Se ele quer continuar nesse, é dele. A escolha é dele. Mas eu não sei explicar por que ele chegou lá. Porque pode ter milhões e milhões de acontecimentos. E quem sou eu para chegar a este ponto de dizer? Joel, deixa eu ver se o apoio quer dizer alguma coisa. Não? Mas a resposta saiu pela tangente assim? Tem que estar aproveitando. Tem um comentário muito interessante no chat que eu gostaria de fazer e depois fazer minha pergunta. É engraçado que o produto que ele acumulou é perecível e ainda assim ele quis acumular. Aí vai minha pergunta. Você estava falando da pessoa que tem uma experiência, pode seguir dois caminhos. Seria eu dizer que uma pessoa que passou fome pode seguir o caminho de não dividir a comida com ninguém porque tem medo de passar fome, ou ainda de dividir com todo mundo porque sabe que dividindo nunca vai faltar para ninguém e que o outro pode ter fome também. Seria mais ou menos isso? Pode ser, mas é aquele negócio... Lembra-se que nós estamos falando até agora, de um rico que só sabe das coisas materiais. Ele não sabe das coisas do espírito. Concorda comigo? Seria então, aquele... Pode falar. Seria aquele que é tão pobre que só tem dinheiro? Entende? Então, olha que em momento nenhum foi dito que ele sabia das coisas de Deus. Ele não sabia. A história foi comentada por Jesus. Ou ele não sabia, ou simplesmente deixou de lado aquele pouco que ele sabia e continuou nesse lado. Mas a verdade é que a parte espiritual, a gente não vê nada nele. Você vê que não se fala em família, não se fala em amigo, não se fala sequer naquelas pessoas que trabalham para ele.
que são os que, afinal de contas, põem a mão na terra. Vai, Apuro. Perguntas terminaram. Eu gostaria de comentar um pouquinho, ou o senhor, por favor, se puder, comentar um pouquinho sobre a expressão que o Charles, ele leu, sobre o produto ele ser perecível e ainda assim o rico desejar acumulá-lo, para que ele possa usufruir deste produto perecível durante anos, porque foi esse o propósito dele. E Jesus escolheu um produto perecível para colocar na parábola. Ele botou perecível? Desculpa. Não, é porque se é uma produção, é de comida, né? Arroz, feijão, café, tem muito tempo. E muitas vezes ele fez aquilo ali para poder vender quando o preço estivesse melhor. Entende o que eu estou dizendo? Mas, por exemplo, arroz, feijão, café, quanta coisa que não é perecível. Ele falou produto. No meu entendimento, pai, quando ele fala que ele produziu, então é comida. Bem, meu entendimento, foi isso que eu tinha, vou falar igual o Charles, né? Quando eu li a parábola, eu entendi que... Então, a partir do momento que ele pensa que ele vai construir mais celeiros para que todo o resto da vida dele ele possa usufruir, bebendo, comendo, né, que foi o que ele colocou na parábola, eu fiquei me questionando, escutando esta frase, eu fiquei me questionando como que nós somos imprevidentes, é essa a palavra, né? Como que nós não raciocinamos e queremos acumular coisas que elas não seguirão conosco. Se ele acumulou comida, sejam grãos, o que for, esse grão ele não duraria o tempo que ele vivesse, né? Pela proposta dele, principalmente a quantidade. Então, neste caso, olha quantas vezes a gente quer acumular tesouros que não nos acompanhariam, tesouros que são perecíveis na nossa vida, achando que nós estamos ricos, que foi o que o Charles acabou de colocar, né? Nós temos tanto dinheiro que somos... Como é que é, Charles? Nós somos tão pobres que só temos dinheiro. Mas, Adriana, na realidade, ele não fala em produto perecível. O arroz ele pode demorar muito tempo, feijão pode, milho pode demorar muito tempo, principalmente como é que é o mercado. E tem gente que faz isso. E hoje, por exemplo, embora com muita... hoje as coisas são muito mais... ajudam a manter esses estoques, mas repare bem, tem estoque aí que fica quanto tempo guardado? Soja, café, arroz, feijão, muita coisa disso. E geralmente eles fazem isso normalmente para isso. Agora, eles não vão botar verdura, por exemplo, guardada. Não vão. Deu para entender agora? Aí veio uma dúvida para mim, Joel, se você puder me ajudar. A parábola, ela coloca um nítido contraponto entre o bem material e o bem espiritual, que foi isso que eu entendi quando a Adriana fez a pergunta dela, né? Ele acumula o que é perecível. Tudo que é matéria, por mais que dure, é perecível, porque nós também somos perecíveis. Não, aí o Charles ganhou de 2-0, mas eu tinha entendido que ela estava estranhando. Desculpa, aí vocês ganharam de 10-0. Mas o que eu tinha entendido é que ela falou que o homem guardou um produto perecível na parábola. E eu não tinha visto na parábola nada a esse respeito. Na letra morta. Está entendendo? Na letra morta, não. Se você colocar isso agora como o espírito que vivifica, 10-0 para vocês. Não vou... Vocês estão corretos.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu quero extrair de você sua visão sobre isso. Podemos continuar? Sim. Essa parte aí dá para continuar, que está lá embaixo. Você quer... Posso fazer a próxima pergunta, então? Pode, tem muitas aí? Tem duas. Então, acaba com as duas, logo que a gente vai. Se o avarento for o marido, por exemplo... Essa aí eu ri, viu? Se o avarento for o marido, por exemplo, a escolha de uma separação pode ser decorrente de um aprendizado. Há quem considere a separação como algo inadequado. Poderia, por favor, falar um pouco sobre isso? Não falarei isso. Por quê? Separação é uma coisa íntima. Deve ser de cada um. E eu não gostaria de falar em separação porque o cara é isso ou aquilo. Está entendendo, Charles? Eu não sei. É aquele negócio de julgamento. Eu vou fazer um julgamento mesmo que com pessoas fantasmas, que elas não existem no fato. Mas eu acho assim, a separação, ela não é... Às vezes é melhor você fazer uma separação honesta. Agora, isso aí eu posso dizer. É melhor você fazer uma separação honesta do que viver brigando o tempo todo. Ainda mais se tiver filho em casa. Entende? Então, é mais fácil, é melhor você largar, deixar a família não, fazer um rompimento nessa família. Por quê? Porque nada disso existe. Nós aprendemos na igreja uma coisa que foi muito aproveitada pela igreja, mas não é verdade. Olha, o que Deus juntou, ninguém separa, não é isso? Como é que está todo mundo separando? Então, não foi Deus que juntou. Tá? O que Deus juntou foram dois espíritos que passaram algum tempo juntos para melhorarem, muitas vezes, suas próprias atitudes. E quem sabe daqui a 5 encarnações, 6, eles voltem bem melhor. Então, é por isso que eu falo, a separação em si, ela nunca foi contestada pelo Espiritismo. Agora, não deve ser uma separação, porque a mulher casou com um cara rico, aproveitou aquelas coisas que você que é advogado e eu também, a gente sabe por que aconteceu. Aí é diferente, mas, por exemplo, se um casal não tem uma boa convivência, ou por isso, ou por aquilo, até mesmo pela usura do marido ou da mulher, é problema dos dois. Só um detalhe que a pessoa está acrescentando na pergunta. Que ela não está perguntando no sentido da separação em si, mas sim exatamente sobre o tempo de aprendizado. Também ela não disse quantos anos de casado. Bom, Não, desculpa, mas eu tenho sério. Sim. Se você me dissesse, olha, ela teve 10 anos de casado, tirando o primeiro ano, 2 anos, que é a lua de mel ainda, gente, quanto tempo ela teria? É aquele tempo que ela tem em convivência com a pessoa. Eu não posso, porque senão, só se ela já veio do pai dela, do avô dela. Eu acho que respondeu, porque ela está agradecendo e disse... Não, eu vi ela agradecer ali, mas aqui, como na fraternidade nós somos muito... Um ajuda muito o outro, então eu fiquei quieto. Uhum. O Fred está pedindo para falar. Já ia pedir ele para abrir ali, que ele ficou dormindo o tempo todo. Fala, Estou dormindo não, seu Joel, estou me amarrando na palestra do senhor, e assim, a gente não pode perder o foco do que o senhor está trazendo para nós, né? O senhor está falando do homem avarento, de acúmulo material, a gente sabe
que a mensagem da parábola ela vai além. Mas, assim, percebam às vezes, eu estou tentando fazer uma contribuição, tá, gente? Percebam às vezes que a palavra avarento, a gente vai sempre no extremo. Mas a gente, às vezes, também tem essa avareza, mesmo que não tão intensa, de querer ficar com aquilo para nós, de querer nos preferenciar. E esse avarento que a parábola traz, ele tem um destino final muito certo. É o tal do avarento solitário, solitariamente avarento, porque ele vai acumulando, 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 e ele acaba afastando também as pessoas dele. Aquelas que ficam, ficam porque necessitam. E aí vem o aprendizado que a Adriana fez. Um dos aprendizados que para mim servia, opa, eu não quero aquilo para mim. Só um minutinho, a Adriana não fez esse aprendizado, ela concluiu pelo você descobriu aqui. Justamente, ela fez essa conclusão. Eu tiraria aí, assim, várias conclusões, mas indo de encontro ao que o senhor está falando, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de ficar querendo guardar muitas coisas para nós, porque quando a gente fica guardando tudo que a gente tem, aí eu falo, não só material, como também espiritual, a gente é grato só àquilo que a gente tem, mas a gente acaba não sendo grato ao compartilhar aquilo que a gente tem. E aí, lembra da palavra que eu acho que todo mundo está muito acostumado a falar gratidão? A gratidão ela vai além. Ela não fica só gratidão por aquilo que chega até nós, mas por aquilo também que a gente consegue compartilhar com o próximo. Positivo. Desculpa, só para reforçar o que o senhor está falando aí, seu Joel. Foi ótimo. Porque assim já foi, eu já estou quase com o tempo esgotado aqui. Vou voltar aqui para a gente não me perder. Certamente, podemos aprender muitas lições com a parábola do rico insensato, nas quais devemos refletir. Sem dúvida, a principal delas diz respeito à forma com que olhamos para a providência divina. Isso aí é muito difícil a gente concluir que todos nós entendemos que a providência divina ela é tudo para nós. Quem é que está passando fome hoje e acredita no amanhã? É uma pergunta. Nós devemos aprender com a parábola do rico insensato a reconhecer a sabedoria de Deus em todas as coisas, seja na continuidade da nossa vida ou mesmo no fim dela, que Deus seja glorificado em tudo. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Algumas pessoas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores de Cristo a lutar pelos seus direitos. Obviamente, essa não é a questão. O problema acontece quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e felicidade dependesse delas. Quando agimos assim claramente, não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade. Mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade de buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, confiando que ele acrescenta aquilo que nos é necessário para sobreviver. Mateus 6:33. Que não venhamos a ser um rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus. A bem-aventurança de nossa alma não é garantida pelo acúmulo de tesouros terrenos, mas por tudo quanto nos foi trazido pelo Mestre Jesus, que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Podemos afirmar que o sentido dessa parábola foi acrescentado por Jesus com esse comentário. Assim, é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. O ponto é simples: Deus não deve ser uma das prioridades da nossa vida. Ele deve ser a prioridade. Devemos investir na nossa vida o tempo, dinheiro, recurso, energia, influência, mas auxiliando aos necessitados e dando glória ao Pai, que tudo nos oportunizou e jamais de outra forma. Em outra ocasião, Jesus perguntou: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Marcos 8, 36, 37. Essas perguntas deixadas pelo Mestre, devemos todos nós honestamente responder. Gostaríamos ainda, antes de encerrar essa exposição, de lembrar que os bens imateriais, cadê meu amigo Wagner, fazem parte da definição do avarento. E dentro desses bens podemos alistar o conhecimento de uma pessoa. Podemos citar, por exemplo, o conhecimento de um professor, mas que não contribui em nada para o aprimoramento do aluno. No caso atual, imagine se o cientista quisesse apenas guardar para si o que tinha descoberto. Quantas vidas seriam perdidas a mais por tamanha avareza? Essa é a razão por que busquei encontrar no dia de hoje algo escrito por vocês sobre a fraternidade. Agora, isso eu quero que vocês prestem atenção. Esta é a razão por que busquei encontrar no dia de hoje algo escrito por vocês sobre a fraternidade. Os intelectuais nada deram de sua contribuição. Lembre-se disso. E imaterial, ele soa para nós também com o mesmo peso do material. Sejamos honestos. Na nossa casa, eu fiz uma vez, numa sexta-feira, a seguinte posição. Nós estudamos, ouvindo aprendizados na segunda-feira, embora a segunda-feira seja mais voltado para outro tipo de aprendizado. Quarta-feira, terça, quarta e sexta. 2 horas por semana, mais 4 horas no sábado. Multipliquem isso por 4 vezes, que é um mês. Multiplica por 12. Por 12 não chega a 12 por causa da... Né? Mas vamos botar 12, que é um número mais fácil. Multiplica por 12. Quantas horas de aprendizado nós temos? Esse aprendizado essas horas de aprendizado são muito maiores do que muitos currículos escolares. E aí a gente pede a uma pessoa: vai lá, fulano, ajuda, faz a palestra. Bate um papo com as pessoas que estão ali. Que seu cansaço ajude aqueles outros, como tem lá na barca. E nós, o que é que estamos fazendo? Eu estava conversando com o meu apoio de hoje, ontem, que eu aprecio muito o médium lá da casa, que ele é uma repetição melhorada. Não é piorada, não. Melhorada do que eu.
ela está sempre pronta a fazer por alguém que não pôde ou não pode, e se coloca à disposição para falar isso que eu falei hoje. Foi bonito, perfeito. Eu acho que ajudou muita gente. Mas nós precisamos também refletir o que estamos fazendo. É muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente não seja avarento do nosso conhecimento. Quantas vezes nós temos um amigo, nós não precisamos dizer a ninguém que somos espíritas, mas quantas vezes nós sentamos? Eu estava no hospital, há 21 dias passados, chegou uma senhora falando sobre a Bíblia, e eu conversei com ela naquele meu jeito de ser. Ela adorou o que eu falei. Ela adorou. Mas ela também não me perguntou se eu era igual a ela, evangélica, se eu era isso e aquilo. Ela perguntou. É fácil, gente, conversar. As coisas do Mestre Jesus são fáceis da gente transmitir. Mas transmitir com honestidade, olhando as coisas mais puras. Eu sempre falei, nosso grupo lá, ele sempre nos mostra que a nossa visão deve ser ampliada. E é isso que eu peço a vocês. Eu não sei se essa vai ser a minha última coisa que eu vou fazer para a fraternidade. Eu não sei. Quantos de vocês darão sequência ao que eu fiz hoje? Não pela palestra em si, mas pela observação do ano que vem, uma nova Buda. Quantos? Vocês têm conhecimento, têm um trabalho dentro da fraternidade. E outra coisa, lá na fraternidade, ninguém pode ser chamado de analfabeta. Todas vocês têm conhecimento e podem falar o seu sentimento por aquela universidade, como diz meu velho amigo Arlindo, o velho Arlindoso, que eu não ouvi hoje, que ele diz que aquilo, a fraternidade, foi a universidade para ele. E fez tudo para ser excelente universitário. Eu me despeço hoje de vocês, espero ter contribuído com alguma coisa, tá certo? Me desculpe, mas até a Adriana hoje telefonou cedo para mim para saber se eu poderia ou não fazer essa palestra, porque eu saí de uma sala de tratamento e não é muito fácil. Esses dias são meio difíceis. E eu disse a ela para segurar que eu ia tentar chegar até o final. Graças a Deus, graças a esses amigos nossos, eu cheguei. Tá bom? Quem é que vai fazer? Eu queria saber se minha amiga Loura, ela está aí? Eu a vi hoje. Cristina, acende a luz. Ei, Cristina! Não? Então, vou pegar minha amiga Paula. Pronto. Paula, que apareceu aí, eu peço a ela para fazer a oração final. Que prestígio. Muito obrigado pela oportunidade, Joel. Amado Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer por a oportunidade de estarmos reunidos mais essa noite. Quanto aprendizado, quantas contribuições. Agradecemos todos aqueles que fortaleceram o Joel e permitiram com que ele nos desse mais essa contribuição maravilhosa. Que possamos aproveitar tudo isso que foi oferecido hoje e podemos usar isso em nossa caminhada
e que possamos dar continuidade a esse trabalho lindo e maravilhoso que faz a fraternidade. Obrigada a todos por essa noite, que assim seja.